Afinal, o Wonka tem cena pós-créditos? Ele é a continuação de algum outro filme de A Fantástica Fábrica de Chocolate? E mais importante, vai ter o Wonka 2? Eu tô aqui para tirar algumas dúvidas sobre esse novo filme da Warner Bros. Baseado na história de Willy Wonka, né? O grande chefe, né, por trás da Fantástica Fábrica de Chocolate, que a gente conhece muito bem de versões passadas do cinema. Além disso, eu vou falar um pouquinho sobre as entrelinhas dessa história que é fantástica e que vale muito a pena você ir até o cinema assistir, porque a experiência de ver esse filme no cinema, assim, sinceramente, foi sensacional. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui, para falar um pouquinho mais sobre o Wonka, né? Eu disse que se o vídeo anterior fosse bem, onde eu falei com alguns pouquinhos spoilers sobre o filme, o que eu achei do filme, se ele é bom, se ele não é, o que mais me trouxe, me chamou a atenção do filme, eu disse que eu ia fazer um segundo vídeo. Então cá está o segundo vídeo. Para já começar, tirando uma dúvida de muitos, né? Porque eu mesmo, quando eu fui assistir, eu não sabia se tinha cena pós-créditos. E aí eu fui procurar no Google, não apareceu nada. Não tinha ninguém falando sobre o assunto. Então eu falei, bom, eu preciso pelo menos sobre isso comentar aqui. E é importante ressaltar, não tem cena pós-créditos lá no final de tudo. Mas no meio dos créditos tem algumas ceninhas interessantes, né, do Oompa Loompa, mostrando pra gente o que aconteceu com os outros personagens secundários do filme, aqueles que ajudam, né, o Willy Wonka ao longo de sua jornada dentro da trama. Porque acaba o filme, a gente só vê o que acontece com o Willy Wonka, o começo da Fantástica Fábrica de Chocolate, né, com ele construindo aquele lugar, mas a gente não vê o que acontece com os amigos dele. Então essa cena no meio dos créditos, né, enquanto as letras estão subindo, ajudam a gente a complementar essa história. Então fique até o final ali dos créditos, dos primeiros créditos. Perfeito? Eu acho que eu não quero ouvir. Tarde demais. Já comecei a dançar. Depois que se começa, não se pode parar. Sobre a questão desse filme ser uma sequência de algum dos outros filmes. Bom, oficialmente não. Ele é uma história nova, inclusive ele acontece antes, né, de qualquer outra história que a gente já tenha visto, seja em 71 ou 2005, de A Fantástica Fábrica de Chocolate. O principal fato que explica isso é a troca do ator, né? Nem o Johnny Depp, que é o mais recente deles, retorna, né? A gente tem aqui o Timothée Chalamet como o Willy Wonka. Então, portanto, se é outro ator, outro artista, é uma franquia nova, igual a gente tem com várias dessas nos cinemas. Então, ele não é uma sequência e ele também não é o começo de nenhuma daquelas histórias que a gente conheceu. Porém, ele é muito mais próximo com a história de 71 do que com a história recente de 2005. Então, se a gente quisesse fantasiar, essa seria uma história anterior ao filme de 71, mas oficialmente não é, ok? O principal fato que ajuda a gente a explicar isso, né, é a própria semelhança do Oompa Loompa que a gente tem aqui, do Hugh Grant, que a gente tem Oompa Loompas muito semelhantes, né, com a caracterização lá em 71. Foi obviamente uma homenagem aqui àquela versão de Oompa Loompa. E seguramente posso dizer que de todos os chocolates que eu já provei, este é, indubitavelmente, sem sombra de dúvida, 100% de certeza, o pior. Mas será que vai ter um Wonka 2, né? Porque quando a gente assiste um filme, a gente gosta do filme, a gente quer um próximo filme, pra gente ver esses personagens de volta. Mas será que vai ter? Será que não vai ter? Como é que funciona? Bom, oficialmente a gente não tem. Eu diria pra vocês, né, que se fosse ter um segundo filme, seria o filme da Fantástica Fábrica de Chocolates, com, aí sim, o Timothée Chalamet lá dentro, já com a fábrica consolidada, né, ganhando seu destaque ali na cidade, ainda mais se a gente for ver que as outras lojas ali, que formavam o cartel dos chocolates dentro da cidade, elas não vão mais existir depois da prisão daqueles 3 vilões que são muito engraçados, diga-se de passagem. Então, assim, se fosse ter um segundo filme, seria um filme da Fantástica Fábrica de Chocolates. Acho que tudo vai depender de bilheteria. O filme estreia apenas nessa semana aqui nos Estados Unidos. Aqui no Brasil estreou antes. Então, só a partir da outra semana que a gente vai começar a ver como que o filme foi recebido, né? Se vai ter bilheteria ou não. E se tiver bilheteria, aí tem grandes chances, com certeza, dele ganhar um segundo filme.
Porque assim, eu acho que o público vai gostar de uma maneira geral. Eu gostei muito, eu tenho visto muitas pessoas, todo mundo assim que eu vi realmente elogiando muito o filme, entendendo os seus problemas. Não é um filme perfeito, mas é um filme muito legal. E aí aqui agora, eu quero adentrar um pouco mais na crítica social que esse filme faz, né? Que ele é um filme muito leve, mas ele não deixa de fazer críticas à sociedade. E principalmente podemos levar assim, pelo menos oficialmente, a uma sociedade mais antiga, onde a gente cansou de ouvir nas aulas de história que o clero era corrupto. E aqui a gente tem uma igreja totalmente corrupta. O padre ali, que é vivido pelo Mr. Bean, né, o que ajuda a tornar toda a história ainda mais engraçada, ele é super corrupto. Pô, pega só essa linguagem. O cartel do chocolate esconde chocolate embaixo da igreja. Então você tem a igreja, no subsolo da igreja, que a gente pode designar como o inferno, né? A parte de baixo é o inferno. Tem toda a questão das falcatruas envolvendo o cartel do chocolate. Então, dentro disso você tem o clero corrupto, que topa participar disso tudo, e a polícia corrupta, que aqui não se vende por dinheiro, mas se vende por chocolate. A propina deles é o chocolate, né? Então você pega a forma minuciosa como eles colocaram isso dentro do filme. Que assim, é claro, é evidente, mas quando você liga a chavinha, vira a chavinha e percebe, caraca, aquele chocolate que os caras não cansam de dar pro policial e ele vai engordando ao longo do filme, equivale ao dinheiro. Então eles estão trocando aqui o dinheiro pelo chocolate para tornar o filme mais leve, para fazer uma crítica social não tão explícita. E, gente, olha só que fenomenal! Então o filme ele consegue ser leve para as crianças, ser um musical divertido que prende as músicas na sua cabeça e faz você querer sair do cinema e já ouvir as músicas novamente. Uma pena que elas ainda não estão disponíveis, porque como eu disse, o filme só estreia semana que vem nos Estados Unidos, então vamos esperar estrear lá. E olha só que loucura! E ele consegue fazer essa crítica social que é muito bem-vinda. Muito bem-vindo também é o seu like e a sua inscrição nesse canal, porque aqui a gente cobre tudo da cultura pop. E se você ainda não viu o nosso outro vídeo, ele tá aqui na tela falando muitas coisas bacanas também, outras percepções que eu tive sobre o filme do Wonka. Então vai lá conferir.